Aleluia! Esta noite eu vim aqui para te acordar. Fala pro teu irmão aí do lado, acorda, meu irmão. Eu vim aqui para acordar você hoje aqui. Você crê nisso? Você pode falar pro teu irmão de novo, acorda, meu irmão. E hoje é um dia especial, né? Domingo, dia do Senhor, dia que nós tivemos aqui de manhã, e esse batismo nos leva a estar mais perto de Deus, sabendo que a igreja está caminhando, que a igreja está seguindo aquilo que Jesus disse em Mateus 28, que é ir e pregar o evangelho a toda criatura, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, fazendo discípulos, e é isso que nós fazemos. Que agora vocês possam ser encaminhados a uma célula, para que vocês possam ter um líder, para que vocês possam estar aí sendo orientados e acolhidos cada dia mais. Eu creio que vão orientar vocês, e entre numa célula, para que você possa estar ali participando toda terça-feira. Se você ainda não faz parte de uma célula, eu também convido você a dar seu nome. Pastora Karina está lá atrás, ó. Ela lá, mãe do Mateus. Quem não conhece a Karina, conhece o Mateus. Aleluia, o Mateus, todo mundo conhece o Mateus, aquele loirinho, quietinho, tranquilo. Então você pode estar, teu nome para Karina, ela vai estar te encaminhando aí, para que você possa estar sendo acolhido por um líder de excelência. Quero que você abra a Bíblia, em Atos capítulo 12, versículo 6 em diante. Aleluia, você pode glorificar o Senhor, você pode dar um grito aí, falar aleluia. Tem crente aqui? Pentecostal? Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor: quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre dois soldados. Acorrentado com duas cadeias, e sentinelas à porta guardava o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, e tocando ele ao lado de Pedro, o despertou, dizendo: levanta-te depressa, entre. Então as cadeias caíram-lhes da mão. Disse-lhe o anjo: cinge-te, calça as sandálias. E ele assim o fez. Disse mais: põe a capa e segue-me. Então saindo o seguia, não sabendo que era real ou o que fazia por meio do anjo. Parecia-lhe antes uma visão. Depois de terem passado a primeira, a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual lhes abriu automaticamente. E saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou dele. Então Pedro, caindo em si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Você pode aplaudir ao Senhor por essa palavra? Vamos orar ao Senhor. Grande, maravilhoso e eterno Pai, nós estamos agradecidos por tudo que o Senhor tem feito, pelas coisas que o Senhor tem concedido, por esse privilégio de estarmos nos teus atos, de sermos escolhidos para fazer uma grande obra, fazer parte da família de Deus, fazer parte dessa geração que vai mudar essa nação. Eu creio em algo tremendo que o Senhor tem esta noite para cada um que entrou neste lugar. Aqueles que estão nos assistindo, Senhor. O Senhor possa tocá-los, o Senhor possa, Senhor Jesus, com o Teu Espírito Santo, decifrar cada detalhe, que nós possamos entender tudo aquilo que o Senhor tem para nós, para que nós possamos estar sempre atento à voz do Espírito Santo. Nós te louvamos e te agradecemos, em nome de Jesus, amém, glória a Deus,
Aleluia. Aqui nós vemos uma passagem na qual nós vemos que Atos é um lugar onde todo o cenário de Atos é a igreja primitiva que estava crescendo a cada dia. Mas se nós pegarmos o cenário que Pedro está aqui e compararmos com os dias de hoje, nós vamos ver que hoje nós estamos num momento global, onde qualquer pessoa tem acesso à internet, onde qualquer pessoa tem acesso, se você quiser assistir um culto, saber de uma pregação, saber do evangelho, saber o que Cristo fez, tem tudo às suas mãos. Nós estamos envolvidos hoje. Muitas pessoas são evangélicos. No Brasil nós estamos chegando a quase 60 milhões de evangélicos. Então nós precisamos saber que, olha, agora é uma grande, se você falar de Jesus, as pessoas pelo menos já ouviram falar. As pessoas pelo menos já têm uma noção. Nesse cenário de Pedro estava começando. Poucas pessoas sabiam de Jesus Cristo. Eles consideravam isso uma seita. A igreja era uma seita e era uma afronta a Roma. E nós vemos que aqui Pedro está pregando para mudar uma nação, para mudar todo aquele conceito que vinha de Roma sobre ali o povo judeu. Mas Herodes, ele não estava interessado com isso. Pedro estava em desvantagem, pregar para que uma nação fosse transformada, mas o próprio Herodes, ele queria agradar a Roma, ele não queria mudar aquela nação, ele queria só estar bem com Roma, porque ele estando bem com Roma, ele estaria bem, embora se o povo sofresse, embora se o povo estivesse padecendo fome, ele como ali, o maioral, ele estava tranquilo, ele estava ali na sua posição, onde a sua família era protegida, onde ele era protegido, onde ele tinha as melhores coisas. Então, Herodes queria agradar a Roma. Roma queria dominar os judeus, queria trazer uma nova cultura, queria acabar com aquilo que Jesus estava ensinando durante 3 anos, trazendo o reino dos céus para a terra, trazendo uma nova filosofia, trazendo um novo conceito do reino dos céus, falando, pregando, transformando pessoas. Pega 12 pessoas ali, faz seus discípulos, daquilo ali ele começa a espalhar, e aí nós entramos em Atos dos Apóstolos, onde antes eles recebem o batismo com o Espírito Santo, que deu autoridade, que deu ousadias para eles, porque eles tinham medo, mas quando eles receberam o Espírito Santo, eles começam a pregar com mais ênfase, e Pedro continua aqui, continua pregando, mas a perseguição continua. Eles pegam Tiago, se você pegar um pouquinho antes aí no capítulo 12 mesmo, eles pegam o Tiago e matam a espada, e aí prende Pedro para falar: Pedro, você será agora apresentado no dia seguinte, porque era dia dos pães asmos, e eles tinham que apresentar no dia seguinte, porque quando eles mataram o Tiago, todo o povo judeu gostou disso, todo o povo judeu viu que agradou. Então vamos esperar e vamos matar Pedro amanhã, porque nós teremos mais pessoas conosco. E nós vemos que nós vivemos numa situação dessa hoje. O mundo hoje está globalizado. Hoje nós vemos que tem um poder das trevas querendo estar invadindo as nossas mentes. Como o bispo falou aqui, qualquer filme que você assiste, qualquer programa de televisão está induzindo você a cair no pecado. A televisão gospe coisas terríveis para nós, as redes sociais, tudo o que nós estamos vendo está contra nós. Então, para que a gente possa pregar, para que a gente possa falar do Evangelho, nós somos criticados, nós estamos aí sendo considerados radicais, nós estamos sendo considerados homofóbicos, e nós precisamos entender o que está acontecendo no mundo, porque o que acontece no mundo lá fora influencia a igreja aqui dentro. O que acontece aos arredores da igreja, ela interfere na nossa vida. Se nós não ficarmos atentos,
naquilo que está acontecendo, nós podemos cair. E é isso que o diabo quer, que a gente comece a aceitar as coisas, para que a gente possa estar aí agradando as pessoas. Então nós precisamos estar bem hoje consciente daquilo que queremos. Pedro, ele arriscou a própria vida, ele continuou pregando, ele continuou falando de Jesus, e assim mesmo ele foi preso. Pedro estava no cárcere, Pedro estava ali sendo aprisionado, e o interessante é que Pedro, um homem só, precisou de 16 soldados romanos, armados, fortes, para estar ali segurando Pedro. E não só isso, acorrentaram ele, colocaram ele atrás dos portões, no cárcere, onde tinha 3 portões para segurar um único homem. Será que é porque Pedro era destemido? Será que porque Pedro era uma pessoa que tinha um gênio forte? Onde nós vemos que Pedro, a hora que vê Jesus andando sobre as águas, ele sobe em cima do barco e fala: Jesus, eu quero andar sobre as águas, e ele pula e ele anda sobre as águas. Pedro era uma pessoa que ele acreditava naquilo, que ele tinha ali, sempre estava à frente das coisas. Quando foram prender Jesus, para prender Jesus também levaram 16 soldados romanos, para prender um homem só, uma pessoa só. Pedro também, 16 soldados para estar aprisionando um único homem. E quando foram prender Jesus, Pedro tira a espada, corta a orelha daquele soldado. Pedro era uma pessoa impulsível, era uma pessoa que estava sempre para defender, era uma pessoa que Deus ali cuidava de Pedro. E às vezes nós precisamos de um Pedro do nosso lado, né? Quantas vezes as pessoas vêm falar um monte de besteira na nossa orelha. Quem diria eu tivesse um Pedro do meu lado? Porque você, como crente e pastor, você tem que ficar e ficar quietinho. Mas você tem um Pedro, aí as pessoas vão pensar 2 vezes. Quem não gostaria de ter um Pedro do teu lado? Pedro é essa pessoa, está ali. Esse Pedro agora, ele é uma pessoa que está presa. Ela é uma pessoa na qual Jesus chega para Pedro e fala: olha, você é pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Pedro era rocha. Pedro era uma pessoa que, olha, as pessoas punham fé nele porque ele era uma pessoa que lutava, que brigava, que ia para cima. Mas agora nós vemos Pedro aqui, cansado. Pedro está preso, acorrentado, preso. Pedro está dormindo na véspera do dia de perder a sua cabeça, de ser decapitado. Olha só que interessante isso, porque Pedro, quando fez todas as coisas, Pedro, quando fez tudo isso, tirou a espada, cortou, andou sobre as águas, ele sempre estava cercado de crentes do lado dele. Ele sempre tinha uma multidão perto dele. E agora, a multidão estava na casa de Maria orando. Aquelas pessoas que eram crentes fugiram e se esconderam e ficaram na casa de Maria orando para Pedro. Pedro estava sozinho, não havia multidão. A multidão tinha sumido. E é assim que nós precisamos nos analisar. Quem nós somos quando estamos sozinhos? Pedro agora estava sozinho, solitário. Todos os ideais que ele pregava, aquilo que ele acreditava, tudo aquilo que ele sabia e ensinava para o povo, que Jesus curava, que Jesus libertava, que esse era o novo evangelho que ia levar para os céus. Ele está ali agora sozinho. A realidade é outra para Pedro.
Os ideais que ele pregou continuam lá na casa de Maria orando. O povo que ele ensinou, discipulou, os ideais estavam orando. Mas a realidade de Pedro era outra. A realidade de Pedro estava lá no cárcere, sozinho. Estava lá solitário. Estava ali encarcerado. Quem nós somos quando estamos sozinhos? Porque quando estamos junto com crentes, nós damos glória a Deus. Quando estamos na igreja, somos invencíveis, super-homens. Às vezes as pessoas pensam que você é super-homem. Às vezes as pessoas pensam que você não se cansa. As pessoas pensam que você não tem dúvidas às vezes. Que você está sempre por cima, que você é o super-homem. Mas quando nós estamos sozinhos, aí nós vamos enfrentar a nossa realidade. Quem você é quando está sozinho? Quem é você quando está na rodinha dos seus amigos e eles estão falando piadas sujas, fazendo coisas que você sabe que não deve? Quem é você nessa hora que está longe dos crentes? Como nós nos comportamos? Como nós agimos para ser ali, estarmos sendo aceito no nosso grupo, sendo aceito na tua empresa, sendo aceito ali onde você vai numa festa e você vê que aquela festa não é de Deus. E às vezes você pergunta, o que eu estou fazendo aqui? Mas para você se sentir bem, a gente entra no bate-papo, a gente ouve músicas que não devem ser ouvidas. E às vezes nós precisamos ter essa consciência, quem nós somos quando estamos isolados. Porque o diabo sabe quando você está sozinho. E ele vai te atacar quando você está sozinho. Vemos aí vídeos de leões atacando manadas. E ele sempre ataca quem se saiu. Desgarrou da manada. Quem nós somos quando estamos sozinhos? Nós precisamos saber. Pedro estava ali, os seus ideais orando. Seus ideais estão orando, mas eu estou enfrentando a minha realidade. Eu prego ideais, eu vivo pelos ideais, mas eu vou para casa lutar a minha realidade. Eu vou para a rua lutar a minha realidade. Amanhã é segunda-feira e eu tenho a minha realidade a enfrentar. Você terá a sua realidade para enfrentar. Quem você é? Quem você é quando as coisas apertam? Pedro era um homem que aqui, pelos historiadores, ele tinha quase mais de 50 anos. Ele, quando começou com Jesus, ele tinha uns 27, 28 anos, ele estava com a sua força total. Por isso que ele pulava, por isso que ele fazia, por isso que ele acontecia. Mas aqui Pedro já tem 50 anos, já está cansado, a pedra cansada. Você imagina a rocha cansada. E às vezes nós estamos cansados, porque o que trouxe Pedro até aqui? Quantos blocos colocaram em cima dele? Quantas pessoas ele teve que discipular? Quantas pessoas ele orou? Quantas pessoas ele teve que estar na casa? Quantas pessoas ele teve que tomar café sem querer tomar café? Almoçar com pessoas sem querer almoçar com aquelas pessoas? Ouvir besteira uma atrás da outra num lugar onde você está lá só para ganhar uma pessoa. E você vai colocando bloco em cima de bloco, peso em cima de peso. E às vezes nós ficamos cansados. E a gente começa a falar, será que nós acreditamos? Aqui as pessoas queriam, Pedro não tinha nem pergunta para fazer. Se nós pegarmos o texto inteiro, aqui nesse pedaço que eu li, esse pedaço do texto, Pedro não fala uma palavra, porque ele está sem palavra. Ele não sabe qual será a sua história, como vai acabar a sua história. Ele não sabe o que será no dia seguinte. Ele não sabe nada. E às vezes as pessoas pensam que porque nós somos crentes, nós temos que ter respostas.
Por que está da pandemia? Por que morreu o teu pastor? Por que morreu essa pessoa? Por que morreu o diácono? Por que morreu meu marido? Por que morreu meu pai? Por que morreu minha mãe? Eu não sei. Eu não sei. Porque às vezes as pessoas querem resposta. Pedro aqui não sabia do que iria acontecer no dia de amanhã. Pedro não tinha noção daquilo que iria acontecer. Pedro nem sabia se ia estar vivo. Ele não sabia. E tem coisas que nós não sabemos, não temos. Porque as pessoas falam, olha, se você quiser uma resposta boa, faça uma boa pergunta, mas tem hora que você não tem pergunta. Pedro não tinha pergunta para fazer. Tem hora que nós não temos perguntas para fazer. Pedro simplesmente dormiu. Dormiu. Você imagina, Pedro podia estar pensando várias coisas. Ele podia estar pensando, olha, o meu mestre morreu. Jesus crucificado. Aquele que eu segui, aquele que eu vi fazer grandes milagres, aquele que eu vi Lázaro sendo ressuscitado, pessoas curadas, cegos vendo, paralíticos pulando, pessoas sendo libertas dos demônios, e ele foi crucificado. Eu sou discípulo dele. Eu não sou maior que o meu mestre. Viu o seu amigo querido Tiago sendo morto à espada. Devia estar pensando, chegou o meu dia. Acabou para mim, eu vou dormir. Eu não sei você, mas quando eu estou muito estressado, até a minha querida esposa fala, como é que você dorme? Eu vou dormir. Me dá um sono, meu. Eu falo, é melhor eu dormir. Talvez Pedro estava assim, é melhor eu dormir. Eu não vou pensar se amanhã eu vou morrer, se eu vou viver. Eu quero dormir. E Pedro dormiu. Pedro dormiu no dia, na véspera, que era da sua morte. Imagina você pensar que amanhã vão cortar teu pescoço. Você dormiria? Você dormiria? É complicado, né? Porque nós estamos acompanhando a pandemia, você que está na frente, a gente conhece muita gente. Então, quando veio a pandemia e começou a morrer pessoas perto de nós, a gente fica pensando, como nós vamos estar saindo? E às vezes você passa a noite inteira acordado. Morreu o pastor tal, morreu o pastor tal, morreu o presbítero, morreu uma pessoa de 30 anos, morreu uma pessoa de 20 anos. E às vezes esse medo vem. Você tem os teus ideais, mas a tua realidade é outra. Você está enfrentando a tua realidade, o teu medo, a tua angústia. Quantas pessoas aqui estão assim? Estão vivendo a sua realidade. Pessoas que foram traídas, pessoas que foram abandonadas pelos seus maridos, pelos seus cônjuges, pessoas que foram abandonadas pelos seus pais, sofrem até hoje. Você prega o teu ideal, você acredita nele, discipula as pessoas acreditando nos teus ideais, que Jesus cura, Jesus salva, Jesus liberta, mas você enfrenta a tua realidade. Os teus ideais estão aqui, a tua realidade está aqui. E aí nós vamos ver que Pedro é uma pessoa que ali ela está cansada de tudo. Por isso que ela dormiu. Por isso que ele dormiu. Porque você fica pensando, como uma pessoa que vai morrer amanhã, sabendo que vai morrer, ela dorme? É porque ela estava muito cansada. Ela estava já abandonando. Fala, é melhor, chegou minha vez. É melhor pôr outro no meu lugar, eu já servi a Deus. Quantas pessoas, quantos pastores estão assim hoje pela pandemia? Você que está aí me vendo, e você é pastor, Deus está te acordando hoje aqui. Deus veio para te despertar hoje aqui, você crê? Você crê que Deus veio para te despertar? Você que está aí do outro lado, Deus veio para te despertar, pastor, diácono, presbítero, você que desistiu, você que está na tua casa, no sofá, deitado, fala, não, tem muita gente fazendo, tem muita gente, olha as igrejas lá, estão fazendo, para que precisa de mim? Eu venho te falar que precisou de 16 soldados, precisou 3 portões, precisou amarrar Pedro para prender. Sabe por quê?
Porque o diabo sabia o potencial que estava dentro de Pedro. Ninguém iria colocar 16 pessoas numa pessoa que era inútil. Quando o diabo vem te atacar, te jogar no sofá, na depressão, ele vem com uma legião para que você fique em isolamento. Eu venho aqui hoje falar que Deus vai trazer um despertar na sua vida. Que Deus vai te despertar hoje. Fala bem alto: acorda! Fala: acorda! 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 Fala pro teu irmão: acorda aí, meu irmão. Não fica dormindo, acorda, acorda. Se você é teu parente, sacode ele. Fala: acorda, acorda, acorda. Acorda. Porque o texto só muda quando Pedro começa a acordar. Você acredita nisso? Olha só, ele só muda o texto quando Pedro começa a acordar. E eu aprendi uma coisa: nós acordamos em etapas. Você não acorda e já está acordado, certo? Fala para um adolescente acordar de manhã para ir para a escola. Ele veste a roupa, escova o dente, faz tudo, mas está assim, ó, se ele sentar na cama, ele está acordado, ele dorme de novo. Quem tem adolescente sabe disso. E às vezes eu falo: acorda! Não vou falar o nome dela. Mas é assim, eu vi a minha neta acordando. Ela estava lá, a Dada foi lá, acordou, ela veio acordou. Mas quer Paulinho? Vai acordando devagarinho. Aí toma TT, né? Toma mamadeira, sem estar acordada, mais acordada. Depois de um tempo é que ela vai realmente acordar. E às vezes tem pessoa que acorda 10 horas da noite. Ela acorda meio-dia, 2 horas da tarde. Mas quando ela acorda mesmo, é 10 horas da noite. Que ela está com o pique total. E aí vai no teu quarto, aí quer saber das coisas. Aí parece assim, ela acordou às 10 horas da noite. E quer assunto, meu irmão. Quer assunto. Quem tem adolescente sabe disso. E quer assunto, é só 10 horas. Mas eu venho te falar também que nós dormimos por etapa. Sabia disso? Você dorme por etapa. Eu aprendi com aquele relógio, né? Que você coloca no braço lá, que dá o batimento cardíaco, você corre um pouco, vê a tua pulsação, tem todos aqueles detalhes lá para ver como você está, tua respiração, tem tudo aquilo. E aí quando você acorda, você põe lá no aplicativo, ele te dá 2 horas de sono profundo, 2 horas de sono leve, 2 horas você ficou 5 minutos acordado. Então você vê que nós vamos dormindo por etapa. E na vida espiritual é assim. Você vai dormindo por etapa. O diabo não pega você e fala: dorme aí. Não. Ele não fala isso para você. Você vai dormindo por etapa. Você vai desistindo por etapa. Ele te dá um soninho aqui. Não precisa ir para a igreja. Está na pandemia, meu. Está na pandemia, para que ir para a igreja? Aí você vai desistindo. Para que ler a Bíblia hoje? Para que ler a Bíblia hoje? Você vai dormindo. Para que orar? Deus já sabe tudo que eu quero. Para que eu vou orar? Então você vai dormindo. Nossa, hoje tem jogo. Para que eu vou na igreja? Então você vai dormindo e quando você vê, você está no sono profundo. Mas Deus te trouxe hoje aqui para te acordar, você crê nisso? Deus trouxe eu aqui para pessoas que estão cansadas e querem voltar a lutar novamente. Quem está cansado e quer lutar novamente, levanta a mão e dá um glória a Deus e um grito de júbilo ao Senhor. Fala para o teu irmão: acorda! Acorda, meu irmão! Acorda! Tem pessoas aqui que estão cansadas e querem lutar? Tem pessoas aqui que estão cansadas e querem lutar? Quantas pessoas estão cansadas? Eram presbíteros, diáconos, oficiais, era líder, era não sei o quê, mas estão cansados. Cansado da sua célula, que não cresce. Cansado de cuidar de pessoas que depois saem e vão falar mal de você.
Nós estamos aí. Mas eu venho te falar que eu quero que você volte a lutar. Eu quero que você volte a lutar. Pedro achou, o diabo achou que tinha acabado com Pedro. O diabo pode pensar que acabou com você, que você estava num sono. Estou com sono. Os outros estão fazendo, para que eu vou fazer? Eu ia deitar aqui e fingir que estava dormindo e mandar o Ricardo me despertar aqui. Porque Deus tem um despertar hoje aqui tremendo. Deus tem algo tremendo. Se você veio aqui, você já acordou. Você já acordou a primeira etapa. A primeira etapa, você, vou para a igreja, é domingo, então você está assim, ó. Você não está sabendo o que você está fazendo, você tomou banho, se vestiu, se arrumou, fez chapinha, arrumou o cabelo, né? Pôs um perfuminho. Mas você não sabe o que você está fazendo aqui, você está meio sonolento. Mas Deus te trouxe aqui para te acordar, você crê? Acordar, porque se usou 16 soldados correntes, é porque Ele sabe do teu potencial. Ele sabe que não acabou, que você tem mais histórias, que você tem mais uma música para gravar, que você tem mais uma pregação para fazer. As tuas pregações não acabaram. A tua paciência de cuidar de pessoas ainda não acabou. Creia, ainda não acabou. Fala para o teu irmão, ainda não acabou, meu irmão. Ainda não acabou. O teu ministério ainda não acabou. Você só tem que acordar para a tua história mudar hoje. O anjo do Senhor chegou na noite de Pedro. O anjo de Deus está aqui. Hoje é a sua noite. O que te deixou você dormindo? O que deixou você estar ali amarrado, acorrentado? Mas hoje Deus te trouxe aqui para um novo despertar. Porque Ele sabe do seu potencial. Ele sabe o que está dentro de você. Deus nos fez barro, vasos de barro para colocar o seu tesouro. Você tem o Espírito Santo dentro de você. Você tem algo extraordinário. Não deixe que o diabo fale, acabou. Fica aí sentado no banco. Não faça mais nada, deixa os outros fazer. Tem gente melhor hoje. Você acha que eu já não pensei isso? Claro que já pensei. Por que não põe outro para pregar? Por que não põe outra pessoa? E quando você está mais angustiado, quando você não tem pergunta, você tem que ter um exército orando por você. Pedro tinha um exército orando na casa de Maria por Pedro. Um dia eu estava angustiado, porque, como eu falei, eu estava com o dedo tão assim, meus sentimentos. Porque você vai falar o quê para uma pessoa que perde pai, mãe, marido? E aí morreu um pastor, morreu o cara do som daqui, morreu o outro. Aí você fala, não, aí, você fica desesperado. Você prega os ideais. Eu prego que na minha casa, nos umbrais da minha casa tem o sangue do cordeiro, nenhum praga chegará à minha tenda. Mas a minha realidade é outra. A minha luta é outra, interna. E aí um dia eu estou lá orando de manhã, aí alguém me liga. Falei, nossa, me ligando na hora da oração. Os pessoal de Cajati. O apóstolo, não sei, Deus mandou ligar para você. Olha, nós estamos fazendo uma campanha de oração no monte pela sua vida. Fique tranquilo. Nenhuma praga chegará à tua tenda. Aquilo me acordou. Nenhuma praga chegará à tua tenda. Eu vi que eu tinha um exército orando por mim. Eu vi que tinha pessoas de madrugada subindo um monte, dobrando o seu joelho e falando longa vida ao apóstolo. Longa vida ao apóstolo. Falou, apóstolo, não vai acontecer nada. Aquilo foi como se tivesse tirado algo de dentro de mim. Eu me levantei e parti para cima. Deus tem algo tremendo hoje aqui. Mas você tem que acordar hoje aqui. O que te deixou dormindo? O que te deixou dormindo? Qual tem sido a tua realidade? Teus ideais estão aqui. Quem tem sido você sozinho? E olha, vamos ver agora aqui.
Hoje Deus te trouxe aqui para algo tremendo. A primeira etapa que nós acordamos está em Atos capítulo 12, e o versículo é o 7. Diz assim: eis porém que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, e tocando ele de lado de Pedro, o despertou dizendo: levanta. Fala para o teu irmão: levanta. E depressa. Então as cadeias caíram-lhes da mão. Muitas cadeias vão cair das suas mãos hoje. Aquilo que te amarrava nunca mais vai te amarrar em nome de Jesus. Em nome de Jesus, tudo que estava te amarrando, toda a legião que estava te prendendo, está caindo hoje, porque você veio aqui para um despertar de Deus. Acorda! Fala para o teu irmão: acorda, meu irmão. Porque você está dormindo. Levanta depressa. Não é amanhã, é hoje. Fala para o teu irmão: não é amanhã, é hoje, meu irmão. É hoje que você tem que acordar e levantar. Hoje é a sua noite. O anjo do Senhor está iluminando esse lugar. O anjo do Senhor já chegou na sua noite. E esta é a noite que Deus preparou para você. Por que você está dormindo? Por que você saiu da presença do Senhor? Por que você deixou de fazer as coisas do Senhor? Qual foi a legião que te levou a você ficar dormindo? Mas hoje Deus está trazendo o anjo e está te acordando. E está te acordando hoje aqui. E olha só que interessante. O anjo grita, fala alto para Pedro: acorda, Pedro. Os 2 soldados que estavam do lado de Pedro, os outros 14 que estavam espalhados, não ouviram a voz do anjo. Só quem ouviu a voz do anjo foi Pedro, e ele gritou alto para que Pedro acordasse. Como eu falei, se você tem adolescente, você tem que entrar no quarto e gritar: levanta, depressa, porque você vai perder a hora. Olha só que interessante isso. Sabe por quê? O que Deus tem para você é para você. O que Deus falar para você é para você. Ninguém que está perto de você vai escutar. Ninguém vai ouvir aquilo que Deus tem para você. Há uma coisa tremenda que Deus vai falar com você. Nós temos a palavra logos, que é uma palavra que é dada para toda a igreja. Jesus falou: segue-me. É para todo mundo. Mas Jesus falou para Marta e Maria: olha, se creres, verás a glória de Deus. Lázaro vai ser ressuscitado. Falou para quem? Para uma pessoa. Deus fala para uma pessoa. Quando fala para você, a palavra é logos, é rema. Hoje eu espero que essa palavra seja rema para você. Eu espero que você pegue essa palavra rema, que Deus está falando com você. Levanta a mão e fala: eu quero essa palavra para mim. Eu quero um novo despertar. Eu quero sair desse sono, dessa nhaca, dessa coisa terrível que o diabo colocou em mim e deixou eu dormindo. Eu quero, fala: eu quero acordar hoje. Eu quero. Quem quer acordar hoje, dá um glória a Deus, uma salva de palmas. As correntes caíram. Faça assim com as tuas mãos. Agora faz assim, ó. Vê as correntes caindo no chão. Deus está dando uma nova história. Um novo casamento. Talvez você fale assim: nossa, eu fui traído, perdi meu casamento, perdi isso, perdi aquilo. Deus tem um novo casamento para você. Deus tem um casamento para você. Talvez você desistiu, mas Deus tem uma família para você. Deus tem um ministério para você. Talvez você desistiu do seu ministério, mas Deus tem o teu ministério, tem um ministério para você. Deus tem novos sonhos para você. Deus tem projetos novos para você. Creia, é algo tremendo, porque ninguém iria guardar uma pessoa que não tem valor com 16 soldados. Se você é uma pessoa qualquer, ele faz que nem cavalo.
pega você, amarra num pedaço de pau que está solto e o cavalo fica ali. Mas Deus sabe, e o diabo sabe do teu potencial, que quando você acordar, você vai ser uma bomba atômica no inferno. Deus vai te usar para trazer muitas pessoas para o Senhor Jesus. Fala, eu quero acordar hoje. Fala, hoje é a minha noite. Dá uma glória a Deus e um grito de júbilo ao Senhor. Segunda etapa quando você acorda. Olha só, Atos capítulo 12, versículo 9 diz assim: então saindo o seguiu, não sabendo o que era real, e o que fazia por meio do anjo, parecia-lhe antes uma visão. Já teve essa sensação de as coisas começarem a acontecer, as coisas vão acontecendo e você acha que é uma visão, que você sonhou aquilo, que você não está acreditando muito naquilo. E hoje eu venho te falar que está havendo mudanças já aqui hoje. Você pode já ver as mudanças que Deus está fazendo em você, que Deus está fazendo interiormente em você, dentro de você. Deus está trabalhando. Deus está trabalhando em mudanças hoje. E ele saiu, e ele, como eu falei, ele não tinha pergunta. Ele só seguiu o anjo, e ele não diz uma palavra. Ele viu o anjo e seguiu o anjo. Porque é assim que nós fazemos quando nós sabemos quem nós estamos seguindo. Quem você está seguindo? O Espírito Santo de Deus ou os amigos do mundo? Quando você tem a certeza que você está seguindo o Espírito de Deus, você está seguindo, você não precisa fazer pergunta. Pedro seguia porque sabia que ele iria levar ele para um lugar melhor. É a mesma coisa, você pega um carro e vai para uma festa e fala assim, olha, segue que eu sei. E você vai atrás do carro, você nem pergunta, você nem liga o teu GPS, nem liga nada. E você vai seguindo, porque você sabe que a pessoa vai chegar lá. Minha esposa querida, ela pega e dorme no carro quando eu estou dirigindo. Ela fala, me leva para o médico fica em tal lugar. Falei, você acha que eu tenho um mapa na cabeça? Mas hoje tem GPS, né? Mas como eu trabalhei muito na rua, eu sabia. Então, ela deita e dorme. Aí demorou 1h30 para chegar no médico. Peguei trânsito, o cara me xingou, motoqueiro, todas aquelas coisas todas. Fiquei parado meia hora, aquele calor imenso. Aí quando está assim pertinho do consultório, ela acorda e fala, nossa, chegamos rápido, né, bem? Pedro está na mesma situação. Ele está lá, meio dormindo, sonolando. Eu vejo o adolescente de casa, não vou falar o nome dela. Vamos para a escola. Pegou a mochila, pôs. Perto do elevador, desce. Chega na escola, entra. Mas está dormindo, está seguindo. Quando eu sei quem eu estou seguindo, eu estou seguindo. O Espírito Santo vai te conduzir a lugares que você jamais pensou na sua vida. Começa a seguir, não precisa fazer pergunta. Quando você tem isso dentro do teu coração, você vai seguir, eu vou seguir. Eu sempre falava para minha esposa, olha, Deus mandou comprar isso agora que nem agora. Deus mandou comprar a igreja, o terreno da igreja. Temos dinheiro? Não. Mas temos uma pedra, uma pedrinha, que nem a de Davi, que matou Golias. Aí eu já preguei aqui, é o suficiente. E Deus falou para mim, é o suficiente. Aí vamos assinar o contrato. Minha mulher, nunca vi tanto zero. Eu falei, nem eu. Nós temos esse dinheiro? Não. Mas Deus proverá. Deus proverá. Continua seguindo aquilo que Deus colocou no coração. Você vai viver milagres que você jamais imaginou. Pedro só mudou a história quando acordou. Fala para o teu irmão, acorda aí, meu irmão. Acorda! Mas fala alto para ele, acorda, dá um grito na orelha dele, acorda! Me dá um glória a Deus, faça um barulho de festa agora. Sabe o que significa isso quando você está seguindo? Quando você está seguindo o anjo.
você está achando que é sonho, que é visão, é porque o teu sonho e a tua visão que Deus tem para você, que Deus, não o seu sonho, não a sua visão, mas a visão de Deus e o sonho de Deus, ele está virando realidade. Você não sabe porque você está na igreja, você não sabe porque você conheceu alguém e hoje está sentado aí, você não sabe nada, e você está falando, por que eu estou aqui? Parece que eu já conheci esse lugar. Nós vimos a menina que veio lá do Ipiranga, ela toma condução, ela não tem carro. Ela pega a condução, desce. Eu falei assim, nossa, você vai vir do Ipiranga para cá? Ela falou, é pertinho. Ela falou, e gozado, parece que eu conheço já vocês. Falou para a pastora Karina, a Karina estava compartilhando conosco. Por quê? Porque o sonho dela e a visão de Deus na vida dela está se coincidindo com a realidade. Você está olhando e está falando, será que é verdade? Será que é verdade? Um dia nós estávamos indo para um lugar aí, o deputado federal chamou nós, eu e a apóstola, e aí a apóstola chega, você sabe onde nós estamos? Não parece isso um sonho? Mas está nesse lugar, onde é destinado às pessoas que têm aí, são pessoas mais importantes, e Deus nos traz nesse lugar. Não parece um sonho, mas é que a realidade e o sonho de Deus se coincidem. E é isso que Deus vai fazer hoje aqui. Você vai viver sonhos de Deus e vai começar a ser realidade. Vai começar a ser a realidade. Creia nisso. Creia que algo tremendo, tremendo vai acontecer. Olha só, depois, em Atos capítulo 12, versículo 10... Depois de terem passado a primeira, a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual lhes abriu. Atos dos Apóstolos foi escrito pelo Dr. Lucas, e médico é detalhista. Ele não precisava falar que o portão era de ferro, mas ele dá uma pausa ali e fala, o portão era de ferro. Interessante, ele fala assim, ele vem narrando, de repente ele fala, o portão era de ferro, não precisava falar, mas ele falou, porque ele era detalhista, para saber que nada vai impedir o milagre de Deus na sua vida. Teria alguma coisa difícil ao Senhor? O que você está buscando? O que você veio buscar hoje aqui? Ali ele estava diante de uma porta, de um portão de ferro trancado, acorrentado. Eles não tinham chave. Eles tinham passado a primeira, a segunda sentinela, e aí agora se depara com um portão. Pô, Deus me trouxe até aqui, agora essa porta que devia estar aberta não está. Quantas vezes nós chegamos a um lugar que nós falamos, olha, Deus me trouxe, pegou isso, pegou aquilo, e agora estou diante de uma porta de ferro. E você não sabe quando a porta de ferro vai se abrir. Você não sabe quando a porta de ferro vai se abrir. Porque essa porta era ali a separação, onde Pedro estava ali encarcerado, para a sua liberdade e um novo tempo. E às vezes você está parado diante de uma porta e essa porta é de ferro e você fala, como eu vou conseguir abrir essa porta? Quando essa porta vai se abrir? Sabe quando essa porta vai se abrir? Quando nós fazemos todas as coisas, todos os dias, com a maior excelência da nossa vida. Quando você estiver preparado, se prepara a todos os momentos, porque você não sabe quando a porta vai abrir. Você não sabe quando essa porta vai abrir. E a palavra de Deus diz que ela abriu antes deles chegarem. E ela abriu automaticamente. E eles saíram para fora, uma porta que leva as pessoas para fora. E Pedro ainda estava dormindo. Pedro ainda estava pensando, o que vai acontecer? Pedro ainda estava meio atordoado em tudo aquilo. Pedro não sabia se era verdade, se não era verdade. E aí, de repente, ele sai, e eles começam a descer a rua. E o anjo, da mesma maneira que ele apareceu, ele sumiu de Pedro.
E quando ele sumiu de Pedro, aí Pedro acordou. Está na hora de você acordar. Porque a porta de ferro está se abrindo hoje. Qual é a porta de ferro que estava fechado na sua vida? Qual a porta que o diabo colocou diante de você, que estava fechada e que você achava que era intransponível? Ela está se abrindo hoje. Portas de salvação, porta de cura, porta de prosperidade, porta de um novo começo, uma nova família, porta da esperança para que você possa estar aí fazendo algo extraordinário, a porta do seu ministério, a porta da sua família aqui no altar do Senhor. Essa porta está se abrindo agora. Creia, essa porta está se abrindo agora. Você crê que essa porta está se abrindo? Vê a porta se abrindo. Ela está abrindo antes de você chegar, porque você está já fazendo todas as coisas com excelência. Quando você faz tudo com excelência, te dão um cargo pequeno na tua empresa. Faça com excelência, porque você não sabe no dia de amanhã se vai abrir uma outra porta. Você tem que saber e estar preparado. No seu ministério, está varrendo a igreja, mas eu estou fazendo com excelência, porque eu não sei o que Deus tem preparado para mim, então eu vou fazer com a maior excelência, e quando essa porta se abrir, eu vou sair para fora. A porta levou Pedro a sair para fora, e o anjo se apartou dele. Aí Pedro acorda, e ele fala: verdadeiramente, Deus me livrou da mão de Herodes, e de todo o povo judeu. Verdadeiramente, quando ele olhou para trás e viu da onde ele estava até onde ele chegou. Você só vai dar valor quando você souber tudo que Deus já fez, que você estava aqui no lamaçal de pecado, que você não tinha esperança, que você estava desiludido, desesperado, estava amargurado, estava em depressão, e Deus foi te trazendo. Passou, você levantou, as cadeias caíram. Você passou pelo primeiro, pelo segundo portão, e agora está diante da porta de ferro, e ela se abriu. Então eu sei que Pedro olhou para trás e falou: Deus fez tudo aquilo, e Ele vai fazer muito mais. Quando nós reconhecemos tudo que Deus fez, o que Deus já tem feito em você, o que Deus já tem feito em todas as áreas da sua vida, o que Deus já está mudando hoje você aqui. Deus está mudando você. Talvez você não está sentindo a mudança. Você está ficando agora mais forte. Você está se levantando devagarinho, você já se levantou. Às vezes você está se sentindo ainda fraco, oprimido, lá dormindo, mas Deus te trouxe aqui para um novo despertar. Eu peço que você levante agora, porque é um despertar de Deus aqui. Há um despertar que Deus vai trazer. Há um despertar tremendo. E olha só um detalhe: depois que Pedro saiu, houve um alvoroço lá na cadeia. Houve um alvoroço naquele lugar. Pegaram os 16 soldados que tomavam conta. Você imagina Herodes chegando para os 16 soldados e falando: por que vocês deixaram Pedro sair? Eles saíram correndo e voltaram. Talvez ele se escondeu. Talvez ele está escondido lá onde vocês deixaram e vocês não viram. Talvez ele está ainda lá. E aí os 16 soldados vão lá e vê que Pedro não está mais lá. Eu venho te falar uma coisa: o diabo sempre vai procurar você aonde ele te deixou. Mas glória a Deus, porque Deus trouxe um despertar hoje aqui. Deus trouxe um novo despertar. E você não está mais lá, prostrado, amargurado, se sentindo vítima da sociedade, se sentindo coitadinho. Não, eu saí, segui o anjo, agora estou livre. O diabo nunca vai me achar mais aonde ele me deixou, porque agora Deus está me levando a lugares
tremendos. Deus vai te levar a outros lugares, aonde o diabo te deixou, ele nunca vai te achar mais. Fala: eu sou livre, eu estou acordado. Senhor, me dá um novo despertar. Eu quero um novo despertar, Senhor. Eu quero estar acordado. Eu quero esse novo despertar. Chega de dormir, chega de estar parado. Eu não vou estar onde o diabo me colocou. Eu não vou voltar para as drogas. Eu não vou voltar para a bebida. Eu não vou voltar para a prostituição. Eu não vou voltar. Se o diabo for me procurar onde estava o meu vício, eu não vou estar lá, porque eu sou livre, porque eu tenho uma nova vida, nova criatura eu sou em Cristo Jesus. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Deus está dando um novo despertar. Levanta sua mão para um novo despertar hoje aqui. Fala: Senhor, eu quero esse novo despertar. Começa a falar em línguas, começa a profetizar. E cantaralamassuri anda cantaralamas. Deus está te despertando. Deus está renovando as suas forças. Eu quero falar com pessoas que estavam cansadas, que estavam já desistindo do seu propósito, do seu chamado. Deus está chamando você que é cansado a lutar. Quem está aqui que quer lutar novamente? Se você quer lutar novamente, dá um grito para acordar, dá um grito de glória. Acorda! Dá glória a Deus! Aleluia, bem alto! Fala: eu quero acordar, Senhor! Eu quero acordar, Senhor! O diabo não vai me achar onde ele me deixou, porque hoje eu estou quebrando as cadeias, eu estou abrindo as portas de ferro, eu estou indo ao encontro dos meus ideais, daquilo que o Espírito Santo tem na minha vida. Sabe o que acontece? Os 16 soldados morreram. Herodes foi para uma outra cidade falar, e o povo dizia: voz de Deus e não voz de homem. E ele ficou lá, mas o anjo do Senhor o matou, porque ele não deu glória a Deus. Então dá glória a Deus aí. Toda honra e toda glória é do Senhor Jesus. Fala: glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia! É quando os ideais bateram na realidade, quando os ideais de Deus. Pedro desceu aquela rua e foi na casa de Maria, onde as pessoas oravam, e bateu na porta. Ei, os teus ideais está batendo com a realidade de Deus agora aqui. Ele está batendo na porta. Fala: não é o anjo do Senhor, sou eu, Pedro. Fala pro teu irmão: você está acordado, meu irmão, não é um sonho, você vai viver as grandezas de Deus. Nós estamos no mês das grandezas de Deus. Fala: eu vou viver as grandezas de Deus. Eu vou viver as grandezas de Deus. Eu vou acordar. Eu vou acordar e vou viver as grandezas de Deus. Repete comigo: eu vou viver as grandezas de Deus. Eu sou livre, eu sou filho de Deus, eu sou livre. Acorda! Eu quero viver algo novo. Declara, declara, declara. Faz meu coração